Chega aqui, vamos tomar um café, que eu quero falar um negócio com você. 50 anos atrás, os níveis médios de testosterona nos homens eram pelo menos 25 a 30% maiores que os níveis de hoje. Alguns estudos chegam a citar níveis 50% maiores. Mas durante 99% da história humana, os homens não iam para a academia. A galera de 50 anos atrás não ia lá puxar ferro. Como eles tinham uma testosterona tão alta assim? Antes de você sair falando sobre comida processada, plástico, disruptores alimentares e estrogênio na carne e um monte de outras coisas, presta muita atenção nisso aqui que eu vou te falar. A principal mudança que aconteceu com o homem moderno foi o apagamento do fogo ancestral. Anota isso, o apagamento do fogo ancestral. Para você entender melhor o que é esse fogo ancestral, considere que esse fogo ele é composto por 4 elementos. O primeiro elemento é o risco com consequência real. Lá para os nossos ancestrais, caçar não era só um exercício, era a diferença entre comer e não comer, passar fome. Proteger não era uma metáfora, era sangue ou não sangue. Cada grama de força no cara tinha direção, cada risco tinha um significado, cada superação daquele indivíduo estava conectada a algo maior do que ele próprio. O risco com consequência real não é necessariamente um risco de morte, mas é o risco de apostar alguma coisa muito legítima e preciosa para você sem garantia de resultado. O homem que eliminou todo o risco em nome de segurança acabou eliminando junto um dos principais combustíveis do fogo interno dele. O segundo elemento do fogo interno é a missão que transcende a vaidade. Você pode ir para a academia, puxar lá mais de 100 quilos no supino. Tudo certo, parabéns para você. Aquele treino serve para o seu corpo. Mas o seu corpo está a serviço de quê? Se a sua resposta para isso não for absurdamente poderosa e objetiva, isso significa que o fogo em você está quase apagando. Quando um homem tem uma missão que é concreta e maior do que ele mesmo, o fogo dentro dele queima diferente. Quantos homens de hoje se sentem em uma missão que transcende a sua própria vaidade? Os caras só querem saber de sombra e água fresca. Se custa minha paz, é caro demais. O banana fica repetindo essa desgraça. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O banana fica repetindo essa desgraça. Rapaz, não tem fogo interno ou energia masculina que resista a uma coleção de bananices e molenguices dessas. O terceiro elemento do fogo interno é o pertencimento com códigos compartilhados. Homens nasceram para pertencer a clãs. Esse mito aí do lobo solitário não é muito mais do que isso, um mito, e um mito bem bobo. Homens sempre formaram clãs de irmãos, tropas, pelotões. Não eram só conhecidos, não eram só contatos, não eram só pessoas do seu trabalho, eram irmãos. Homens que conhecem a sua sombra e que mesmo assim ficam do seu lado. Homens que cobram sem destruir, homens que celebram sem inveja, clãs. E isso vem desde muito antes dos exércitos da Mesopotâmia e das legiões romanas. Os homens sempre formaram grupos com outros homens que compartilham um mesmo código de honra elevado. O clã é fundamental para o fogo interno da energia masculina. A esmagadora maioria dos homens de hoje não tem a menor ideia do que seja um clã. Finalmente, o quarto e último elemento do fogo interno é o contato com o que é primitivo. E isso inclui natureza, fogo, trabalho manual, cansaço real. O sistema nervoso masculino ele precisa desse contato para se calibrar. O contato com o que não pode ser administrado, o contato com as forças selvagens da natureza que não estão sob o seu controle. Hoje, mais de 80% da população brasileira vive no conforto de centros urbanos. Eu vivo assim, no conforto de centros urbanos. Sendo que 75% dos homens brasileiros vivem em cidades com mais de 100 mil habitantes. Em geral, o mais primitivo que um sujeito desses chega na sua rotina, de repente, é ir até o portão buscar iFood. O fogo interno de um homem assim não é muito mais forte do que um palito de fósforo.
Vivendo na cidade, você tem que ir atrás para poder buscar ativamente esse fogo interno do contato com a natureza, porque em casa você não vai receber isso não. Ir para a academia, puxar ferro, tem imenso valor. Manter seus níveis de testosterona dentro de patamares adequados tem imenso valor. Mas isso são apenas ferramentas, e ferramentas não substituem o propósito de quem as usa. O homem que treina o corpo, mas não alimenta a sua missão, ele está construindo uma fortaleza vazia, é forte por fora, mas tem nada de importante por dentro. Qual propósito você está dando para o milagre da sua existência? Se a resposta para essa pergunta não te aquece quando você pensa nela, o seu problema nunca será falta de força. O seu problema será sempre a direção que você está dando à sua força. O seu fogo interno ainda está aí, ele sempre esteve. Talvez ele só esteja precisando que você pare de afastá-lo e comece a escutá-lo. Eu realmente espero que você faça isso. 1 em cada 5 homens adultos apresenta níveis insuficientes de testosterona. E esse problema chega a atingir metade dos homens acima dos 40 anos de idade. Não são casos isolados. Trata-se de uma epidemia silenciosa que a medicina convencional parece fazer pirraça para não enxergar. A deficiência de testosterona aumenta significativamente o risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares como hipertensão e infarto. Muitos desses homens com deficiência hormonal até procuram ajuda, sem saber exatamente, às vezes, o motivo dos seus sintomas, mas eles terminam sendo tratados apenas pelos sintomas. Eles recebem uma receita de antidepressivo por causa do humor, eles recebem uma receita de remédio para dormir por causa da insônia, recebem uma orientação para poder malhar mais e estressar menos, só que a causa raiz nunca é investigada direito. E o cara continua lá, com um cansaço que não passa, o raciocínio lento, uma barriga que apareceu e vai crescendo do nada, a motivação dele que foi embora, e nada daquilo lá é fraqueza de caráter. Aquilo lá é bioquímica. A deficiência de testosterona tem uma relação direta e muito forte com síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, composição corporal e mortalidade precoce por todas as causas. E a correção dos níveis hormonais pode reverter ou, pelo menos, retardar a progressão dessas condições em homens que têm deficiência hormonal. Então, na próxima consulta, converse francamente com o seu médico para ver o que pode estar acontecendo com os seus níveis de testosterona. Se você quiser me honrar com a sua confiança para conduzir essa avaliação completa para você, muito obrigado. É só comentar esse post aqui com a palavra consulta. Comenta consulta e chama minha equipe no WhatsApp. É por lá que você agenda o seu atendimento. Um grande abraço, gente boa! Eu gosto muito do Peter Jordan e por causa de uma crítica favorável que o Peter fez sobre o filme He-Man, eu decidi ir ao cinema ontem com a minha esposa para assistir a película. E nesse vídeo eu vou te falar qual foi a minha impressão do filme. Eu já aviso logo que vão rolar alguns spoilers, então daqui para frente assista o resto desse vídeo por sua conta e risco. Antes de entrar na análise do filme, considere que existe uma agenda misândrica apontada como um canhão para desconstruir a energia masculina, para desconstruir a masculinidade clássica e o papel do homem na sociedade. Nem adianta questionar a existência dessa agenda. Isso é um fato que qualquer ser humano com mais de 2 neurônios funcionantes consegue facilmente ver, sentir e comprovar no mundo real. Essa agenda misândrica ridiculariza, ironiza e trata com sarcasmo características masculinas como heroísmo, autossacrifício, honra, força física e mental, coragem, superação, disciplina e resiliência, ao mesmo tempo em que essa agenda promove e celebra essas mesmas características nas mulheres, características que são fundamentalmente masculinas, e tenta impregnar nos homens características fundamentalmente femininas, como a busca pelo entendimento empático por meio do diálogo e a exposição comovente de seus sentimentos. O filme He-Man, Mestres do Universo, lançado agora em junho de 2026, faz exatamente isso. A guerreira Teela é destemida, ágil, habilidosa, capaz, eficiente. Quando todos os heróis masculinos de Eternia caem, é ela, Teela,
quem toma a frente para reverter a situação e sai em busca para trazer de volta o campeão de Grayskull. Teela é construída com todas as virtudes clássicas da energia masculina: coragem, iniciativa, competência tática e liderança sob pressão. O príncipe Adam é deliberadamente apresentado como o inverso, a antítese de tudo isso. Adam é frágil, ele é um perdedor emocionalmente dependente, obcecado por diálogo e vulnerabilidade. Adam passa 15 anos na Terra tentando voltar para o seu planeta, trabalhando numa empresa de recursos humanos, e ele quer resolver tudo como se cada problema tivesse uma solução na base da conversa. Basta conversar e pronto, a gente vai se entender. O homem mais poderoso do universo vive uma crise de identidade sobre masculinidade e ele frequentemente é zoado por Teela. Talvez por causa disso mesmo. Idris Elba, que interpreta Duncan, o chefe de armas do reino e pai de Teela, apresenta o mentor como uma versão bêbada e destruída de si mesmo. Em um momento do filme, ele chega a dizer à sua filha, Teela, que ela é um homem melhor do que ele jamais foi. Para quem seguia a série dos desenhos animados de He-Man lá na década de 80, Roboto é um dos personagens mais icônicos do universo de He-Man e dos Mestres do Universo. O Roboto é famoso por ter aquele corpo translúcido que revela as engrenagens dele em funcionamento, mas ele também é conhecido como um guerreiro heróico construído pelo mentor para lutar ao lado dos mestres em Eternia. Só que no filme, Roboto virou uma personagem feminina que também participa da humilhação dos homens. Nem o esqueleto escapa. Durante o filme todo, a feiticeira maligna fica lançando olhares de preocupação para ele, como se até o vilão principal precisasse ser gerenciado, ridicularizado e silenciosamente corrigido por uma mulher. E tome piadinha com os poderes de He-Man, e tome piadinhas com a missão dele de salvar o planeta inteiro, e tome piadinhas sobre a forma física dele, com a roupa dele, com a espada dele, tudo para demolir cada um dos valores e das competências da energia masculina. É um verdadeiro desfile de transferência de atributos. O que antes era celebrado no herói masculino, agora é transferido para a heroína, enquanto o herói masculino é reduzido a uma figura problemática que precisa ser ajudada em cada detalhe. Lá pelo final do filme, a feiticeira enuncia a agenda central do roteiro. Os antecessores de He-Man resolviam problemas na base da força e da agressividade, e Adam foi escolhido precisamente para substituir essa abordagem por empatia e diálogo. Toda vez que o filme tende a virtudes masculinas tradicionais, parece que ele imediatamente precisa se desculpar por ter feito isso. A mensagem inteira que o filme quer transmitir é bem simples. A masculinidade tradicional é obsoleta, bruta, e ela precisa ser substituída por uma versão feminizada e conciliatória. O próprio diretor do filme, Travis Knight, não escondeu as suas intenções. Em uma entrevista à revista Empire, em fevereiro de 2026, Knight descreveu o vilão Esqueleto como a encarnação da masculinidade tóxica. Quando o diretor de um filme sobre He-Man diz que o vilão representa a masculinidade, qualquer masculinidade, o roteiro desse filme já estava escrito antes das filmagens começarem. A atriz Camila Mendes, que interpreta Teela, também deu entrevistas enquadrando seu personagem explicitamente dentro do tema de masculinidade tóxica. Toda essa ginástica argumentativa do filme He-Man não é acidental. Ela repete um padrão que se tornou dominante na cultura dos últimos 20 anos. As mulheres recebem as qualidades de força, resiliência e sacrifício que antes definiam o herói masculino, enquanto os personagens masculinos são retratados como emocionalmente deficientes, autoritários ou simplesmente engraçados e, até certo ponto, dispensáveis. He-Man não é o protagonista da história desse filme. Ele é só uma ferramenta que a energia feminina, representada pela feiticeira, pela rainha e por Teela, utiliza quando é necessário. O mais grave não é o filme em si, é a constatação que você praticamente não encontra qualquer produto cultural hoje em dia sem essa inversão de valores, seja em animações, séries, filmes de super-heróis ou produções infantis. A desconstrução da energia masculina aparece de forma insistente, recorrente, quase automática. O resultado disso tudo é uma geração de meninos
que está crescendo e que cresceu consumindo narrativas nas quais as suas características naturais de homens são ou ridicularizadas ou transferidas para personagens femininas. Isso não é inclusão, isso é reengenharia social, tornando a masculinidade clássica não apenas desnecessária, mas objetivamente indesejável. Agora reflita sobre o custo disso. Reflita sobre o custo de um menino de 12 anos que foi ao cinema esperando ver o homem mais poderoso do universo e ficou lá durante mais de 2 horas assistindo uma palestra de RH cheia de efeitos especiais falando sobre empatia, sensibilidade, exposição dos seus sentimentos e diálogo. Isso não é acidente, isso não é ingenuidade. Isso é doutrinação cultural pura e simples. E doutrinação ruim, esse pessoal sabe exatamente o que está fazendo e eles vão continuar fazendo, até que o mercado, os pais e talvez os próprios homens decidam que já chega. Em um mundo onde até as aventuras infantis e os épicos de heróis estão contaminados com esse veneno ideológico, resta a gente se perguntar: quando será tarde demais para salvar os nossos filhos dessa lavagem cerebral sistemática? Ou será que nós já estamos assistindo à última geração de homens da espécie humana? 3 erros que estão destruindo seu valor, sem você perceber. O problema não é que você não tem valor. É que você pode estar comunicando o contrário sem perceber, em detalhes pequenos, mas decisivos. Os estoicos acreditavam que não são apenas grandes ações que moldam sua vida, mas principalmente os microcomportamentos repetidos. E são justamente esses detalhes invisíveis que definem como as pessoas te percebem. 1. Você reage ao que não deveria nem registrar. Nem tudo merece sua atenção. Quando você responde a provocações indiretas ou atitudes pequenas, você mostra que seu foco é facilmente sequestrado. Epicteto defendia algo essencial. Se algo não depende de você, não deve controlar você. Cada reação desnecessária é uma perda de autoridade interna. 2. Você explica demais suas decisões. Explicação em excesso não é clareza. Muitas vezes é tentativa de validação. Pessoas com senso de direção não negociam cada escolha que fazem. Elas comunicam e seguem. Quanto mais você tenta justificar sua vida, mais transmite dúvida sobre ela. 3. Você revela seus planos antes de executá-los. Isso parece inofensivo, mas tem um efeito psicológico real. Você troca a execução por validação antecipada. Os estoicos valorizavam a ação silenciosa porque ela protege sua energia e evita interferências externas. Falar demais sobre o que ainda não existe cria uma falsa sensação de progresso e diminui seu impacto quando ou se acontecer. Observe seus próprios padrões nos próximos dias, o que você está reagindo sem necessidade, onde você está se explicando demais e o quanto você fala mais do que executa, porque no fim, seu valor não é definido pelo que você diz, mas pelo que você controla, sustenta e constrói em silêncio. Sabe aquela pessoa que tem um relacionamento amoroso com você, ou que tinha, mas vive no celular, vive nas redes sociais? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Se você não me conhece, eu me chamo Avenide Martins, sou psicóloga e terapeuta de relacionamentos amorosos. Eu ajudo você a compreender melhor o que se passa aí em suas relações. E se ainda não me segue, aproveite para me seguir agora. E não esqueça de me acompanhar nas outras redes sociais. Muitas pessoas, elas têm esse hábito de estar em um relacionamento amoroso com alguém, mas vivem nas redes sociais, vivem no telefone. Às vezes a pessoa está perto de você, mas ela não te dá carinho, ela não te dá atenção, porque a atenção dessa pessoa é voltada totalmente para as redes sociais. Exatamente isso que você ouviu. E
Sabe quando isso acontece? Na maioria das vezes é porque ela está em fuga. Talvez ela não esteja assim tão animada nessa relação, ou talvez essa pessoa está tentando aí não se apegar tanto nessa relação e viu que as redes sociais seria aí uma fuga para que essa pessoa não se envolvesse tanto assim com você. Eu sei que é bem complicado quando as pessoas elas têm esse tipo de comportamento porque elas não falam, elas não dizem para você, elas só agem. Mas é importante você entender que as ações falam muito mais do que palavras. Se você está em um relacionamento amoroso com alguém onde essa pessoa ela não está nem aí, não liga para essa relação, ela só está nas redes sociais, posta fotos, muitas vezes fotos sozinha, nem posta foto com você. Ela só quer demonstrar coisas que na verdade não é o que ela está vivendo na vida real. Ela está mostrando totalmente diferente. É o que está acontecendo muito hoje em dia. As pessoas elas estão vivendo a vida delas grudadas nas redes sociais, grudada no telefone, e inclusive não querem que você chegue perto quando ela está no telefone. Com certeza aí tem alguma coisa. Talvez ela esteja ocultando algo de você que depois você vai saber, ou talvez ela não queira mesmo compartilhar dessa parte da vida dela com você. Agora fica com você aí a reflexão e você perceber esse tipo de comportamento. E se realmente é para ficar com alguém que faça isso, é melhor ficar só. Não é isso?